filho do dono de restaurante, se disfarça de empregado, mas quando segue a garçonete ele tem uma grande surpresa. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Mateus empacotou uma mala com diligência, colocando cada item metodicamente e com cuidado. Ele examinou os arredores, seus olhos movendo-se de um canto a outro do quarto, garantindo que não havia esquecido nenhum de seus pertences. Seu dedo vasculhou os compartimentos de uma pasta resistente, ali conferiu que todos os seus documentos importantes estavam seguramente guardados. Ao ter certeza de que tinha tudo em ordem, Mateus decidiu fazer uma ligação. Pegou o telefone e discou o número da sua mãe. Mãe, começou ele, o tom de sua voz carregando um indício de excitação. Eu reservei meu voo. Está marcado para as 19 horas de hoje. A voz de sua mãe ecoou pelo telefone, cheia de calor e preocupação. Como você está se sentindo, filho? Ela perguntou. Tudo está se encaixando perfeitamente, ele respondeu, soando mais surpreso do que pretendia. Honestamente, eu não esperava que as coisas dessem tão certo. Isso é uma notícia fantástica, respondeu sua mãe. Sua voz se iluminou de orgulho. Agora você tem as habilidades para gerenciar qualquer um dos nossos restaurantes da família, embora sua voz vacilasse um pouco. Ainda não consigo entender por que você se incomodava tanto com aquela marca de nascença. A risada de Mateus preencheu o silêncio que se seguiu. Bem, mãe, começou ele, um sorriso brincalhão surgindo no canto de seus lábios. Eu sei que para você, sou o homem mais bonito. Com marca de nascença ou sem? Sua mãe deu uma risada quente, um som agradável. Tudo bem. Eu desisto, ela cedeu. Sempre respeitarei suas escolhas. Só saiba que todos nós estamos ansiosamente esperando pela sua chegada aqui. O coração de Mateus se encheu com as palavras dela. Estou tão ansioso para ver todos vocês, mãe. Sinto falta das suas comidas caseiras. Sua voz carregava um toque de nostalgia, trazendo à tona memórias de sabores familiares e calor. Após encerrar a chamada, Mateus colocou o telefone de lado. Um sorriso nostálgico enfeitava seu rosto. Havia passado um ano inteiro desde que ele pisou pela última vez em sua amada cidade natal. Um anseio por casa havia se acomodado profundamente em seu coração, crescendo mais forte a cada dia que passava. A verdade seja dita, deixar a casa era a última coisa que ele desejava. Mas sabendo que o negócio da família precisava dele, ele entendeu que expandir e fortalecer seu império de restaurantes exigia seu envolvimento pessoal e dedicação. Mateus sabia que sem insuflar nova vida ao venerável restaurante da família, as tendências rapidamente evolutivas da indústria, juntamente com tecnologias avançadas e estratégias de marketing inovadoras, poderiam facilmente engoli-lo. Ele entendeu que a estagnação era um luxo que eles não podiam se dar ao luxo, não quando o mundo dos negócios culinários estava avançando a um ritmo tão acelerado. Embora as preocupações de Mateus pudessem ter sido um tanto exageradas, seus restaurantes familiares eram, afinal, bastante lucrativos, suas ambições se estendiam além de apenas manter esse status quo. Mateus ansiava por algo único, algo distintivo. Ele aspirava a criar dentro de seus negócios de restaurante algo incomparável, verdadeiramente único que ninguém mais pudesse reivindicar. Um ano antes, o conselho da família havia chegado ao consenso. Mateus viajaria para o exterior para aprofundar seu entendimento sobre o negócio de restaurantes, mas sua jornada ao exterior não era movida apenas por aspirações comerciais. Era também alimentada por um motivo profundamente pessoal. A necessidade urgente de tratar sua marca de nascença notável, que havia começado a se estender de sua testa, perigosamente perto de seu olho. Essa compulsão para buscar ajuda médica no exterior adicionou uma dimensão inesperada à sua jornada iminente. A marca de nascença havia começado a invadir sua pálpebra superior, mas sua presença teve um profundo impacto na autoestima de Mateus. Apesar de sua natureza relativamente inofensiva, ele se encontrava cada vez mais autoconsciente sobre ela.
Seu pai, ostentando uma marca de nascença idêntica, embora um pouco menor e menos perceptível. Com o tempo, membros da família e amigos se acostumaram com ela, meramente registrando sua existência. Ela se tornou apenas mais uma característica, sem destaque e raramente assunto de conversa. Mateus poderia ter se acostumado com sua marca de nascença ao longo do tempo, como seu pai fez. No entanto, ele estava impaciente. Ele ansiava por se misturar, por parecer normal de acordo com os padrões da sociedade. Ele desejava ser livre de uma marca distintiva, apresentar um rosto intocado pelo pincel incomum da natureza. Tudo estava planejado com o cirurgião e, no dia em que Mateus deveria se submeter à cirurgia para remover sua marca de nascença, o médico de repente anunciou que tinha um pressentimento de que Mateus deveria mantê-la. Não sei, Mateus. Eu só tenho um pressentimento estranho de que não deveríamos mexer nisso. Descendo do ônibus do aeroporto, Mateus finalmente chegou à casa da família na terracidade. Mesmo que apenas um ano tenha passado desde que ele partiu pela última vez, ele sentiu uma sensação avassaladora de nostalgia. Seu coração transbordava de saudade enquanto ele caminhava pelos corredores familiares de sua casa de infância. Cada canto da casa estava carregado de memórias, cada objeto despertando ecos de seu passado. Mais tarde, reuniram-se no calor acolhedor de sua sala de estar, entre móveis familiares e fotografias de família. Mateus começou a compartilhar suas experiências de seu tempo e carreira. Histórias repletas de novos aprendizados, aventuras e crescimento pessoal. Cada anedota que ele compartilhava era um testemunho da multitude de lições que ele havia aprendido em sua jornada no exterior. O pai de Mateus, Paulo, ficou impressionado com as percepções. Ele sabia que Mateus tinha feito um bom trabalho e não apenas desperdiçado seu tempo em festas ou fazendo algo mais. A discussão em família virou para o papel iminente de Mateus no negócio da família. Uma pergunta pairava no ar: então, por onde você quer começar? Qual restaurante você gostaria de gerenciar? Mateus respondeu com um sorriso, fazendo uma breve pausa para compor seus pensamentos. Pai, acredito que ainda tenho muito que aprender. Então, estive considerando começar de baixo e preferiria que minha verdadeira identidade permanecesse em segredo para a equipe. Seu pai, Paulo, levantou uma sobrancelha diante desse pedido incomum, um sorriso brincando em seus lábios. Ele estava surpreso, mas visivelmente orgulhoso da humildade de seu filho e do desejo de entender verdadeiramente o negócio. Lutando para não mostrar demais seu orgulho, Paulo respondeu: realmente, é uma decisão intrigante. Suponho que faz sentido. Certamente lhe proporcionará uma perspectiva única. Após um momento de reflexão, Paulo ofereceu uma proposta. Acho que podemos resolver 2 problemas de uma vez. A equipe do restaurante Recanto do Sabor é relativamente nova. Tive que substituir quase todos, temos enfrentado alguns desafios lá. Então, talvez esse seja um bom lugar para você começar. Refletindo mais, Paulo sugeriu: que tal começar como assistente do gerente? Isso funciona, determinação cintilando em seus olhos. Vou tentar fazer o restaurante Recanto do Sabor prosperar. Enquanto pai e filho mergulhavam profundamente em sua discussão, Raquel, a mãe de Mateus, sentava-se por perto, um sorriso gentil adornando seu rosto. Ela observava maravilhada a cena diante dela. Seu marido e filho, conversando como iguais, como 2 empresários experientes, uma onda de gratidão preenchia seu coração pela família que tinha e pelo crescimento que havia testemunhado. Paulo notou seu sorriso e, com um toque de curiosidade, perguntou: por que você está sorrindo assim, querida? Ela riu baixinho antes de responder: nada. Estou apenas admirando vocês 2. Parece que foi ontem que Mateus era um menininho, e agora ele está aqui discutindo negócios com você. De qualquer forma, continuem a conversa de vocês. Vou descansar um pouco. Está ficando tarde e ainda preciso acordar cedo para preparar o café da manhã para vocês 2. Com isso, ela deixou-os à discussão. Seu coração cheio de amor e orgulho.
No seu primeiro dia no Recanto do Sabor, as responsabilidades de Mateus eram relativamente leves. Sua tarefa principal era acompanhar o gerente, Gabriel, e documentar observações. Apesar de ser apenas alguns anos mais velho que Mateus, Gabriel se portava com um ar distinto de autoridade. Sua postura confiante e a maneira como segurava a cabeça erguida falavam de um homem que conhecia a importância de seu papel a certo. Mateus, certifique-se de tomar notas diligentes. Somos um dos melhores restaurantes da cidade, Gabriel proclamou orgulhosamente enquanto eles faziam um tour pelo estabelecimento, discutindo os procedimentos operacionais padrão em vigor. Mateus não pôde deixar de questionar. Com licença, Gabriel, mas ouvi rumores de que o restaurante não está indo muito bem ultimamente. Surpreso, Gabriel retrucou: quem te disse isso? Esses são provavelmente boatos falsos espalhados pelos nossos concorrentes. As operações aqui são sistemáticas, mas apenas se... Sua voz se perdeu, capturando a atenção de Mateus. Mateus, mantendo o contato visual, incentivou: apenas se o quê? Ele esperou que Gabriel completasse o pensamento, mas, descartando, Gabriel simplesmente respondeu: deixa pra lá. É sempre melhor ver as coisas por si mesmo do que ouvir falar. Você vai entender em breve. Nesse momento, a atenção de Gabriel foi desviada para uma trabalhadora que atravessava apressadamente o salão. Ele chamou: para onde você está indo, Sofia? Você não pode simplesmente tirar pausas quando quiser. Assustada, Sofia parou no meio do caminho, suas bochechas corando. Oh, eu não estava realmente tirando uma pausa, senhor, eu estava tentando encontrar você. Gabriel parecia surpreso. Procurando por mim? Estou bem aqui, e você passou por mim como se eu fosse invisível. O que aconteceu? Um lampejo de determinação brilhou nos olhos de Sofia. Alguns dos produtos que recebemos hoje estão estragados. Quero dizer, com certeza teremos que descartar pelo menos a metade deles, informou Sofia a eles. Gabriel dirigiu um sorriso conhecedor a Mateus. Bem, nosso recém-chegado também ouviu. O que podemos dizer? Você vai entender. Voltando-se para Sofia, ele perguntou: e a outra metade? Está boa? Podemos usá-la? Sim, confirmou Sofia. Bem, então qual é o problema? Vá em frente e use a outra metade. No entanto, Sofia, aparentemente surpresa com a resposta de Gabriel, tentou argumentar: Senhor, poderíamos ter pago um pouco mais e recebido produtos de melhor qualidade, mais frescos. Gabriel a dispensou bruscamente: Sofia, volte ao trabalho. Não se envolva em assuntos que você não entende. Você é assistente de cozinha, não é? Então vá ajudar um chefe. Não precisamos do seu conselho não solicitado. Sofia se afastou, seus olhos brilhando de indignação. Gabriel voltou-se para Mateus: ela ainda é jovem e ingênua. Não sabe nada sobre administrar um negócio. Algumas pessoas só gostam de apontar problemas, comentou de forma depreciativa sobre Sofia. Mateus, não concordando completamente com a perspectiva de Gabriel, perguntou: mas você não acha que ela tem um ponto? Se você comprar produtos um pouco mais caros, mas mais frescos, isso não acabaria sendo mais custo-efetivo para o restaurante a longo prazo? Gabriel ouviu a pergunta de Mateus com um sorriso irônico no rosto. Veja, Mateus, há algo que você não entende. Mais barato para quem? Exato. Para os proprietários. Mas para nós, isso apenas significa mais trabalho e mais problemas. Recebemos o mesmo salário se trabalharmos mais? Sim. E se trabalharmos menos? Você adivinhou. Sim. Quanto aos proprietários, eles são tão ricos que não precisam ficar ainda mais ricos. Seguindo Gabriel pelo corredor, Mateus refletiu sobre os eventos do dia. Ele considerou como seu pai havia afirmado com confiança que havia substituído o pessoal do restaurante por trabalhadores melhores e mais eficientes.
No entanto, com base no que ele havia observado hoje, parecia que esse novo pessoal, especificamente o gerente, poderia ser muito pior do que seus predecessores. Ele percebeu que havia uma lacuna entre a percepção de seu pai e a realidade no local. E era uma lacuna que ele estava determinado a fechar. Mateus encontrou seus pensamentos persistentemente voltando a Sofia. Suas palavras haviam tocado nele, e ele não conseguia deixar de repassar sua conversa repetidamente em sua mente. Sua preocupação sincera pela eficiência e qualidade do restaurante ressoava com ele, e sua perspectiva parecia mais alinhada com a sua própria do que com a atitude despreocupada de Gabriel. Conforme a semana passava, Mateus só encontrou Sofia mais uma vez desde seu encontro inicial. Nessa ocasião, ela estava novamente em debate com Gabriel, desta vez sobre a qualidade da carne. Sua dedicação constante em manter altos padrões era notável. E aprofundou ainda mais o interesse de Mateus em sua perspectiva. Sofia, você está tentando ser demitida ativamente? Você não pode simplesmente fazer seu trabalho e ficar quieta? A voz de Gabriel ecoou pela cozinha. Sua paciência havia se esgotado devido às frequentes críticas de Sofia sobre as operações do restaurante. Enfrentada pelo surto de Gabriel, Sofia retrucou: "Vá em frente e me demita, senhor. Levarei minhas preocupações diretamente aos proprietários." Gabriel ficou visivelmente surpreso com a resposta ousada de Sofia, recuperando sua compostura. Ele respondeu com um sorriso zombeteiro: "Muito bem, senhora corajosa. Certifique-se de andar com cuidado no seu caminho de volta do escritório do chefe." Mateus sabia que tinha que intervir, apesar do risco potencial de revelar sua verdadeira identidade. Ele não podia ficar em silêncio diante da ameaça velada de Gabriel. Seu senso de justiça e preocupação com o bem-estar de Sofia o compeliram a agir. "Não acredito que seja apropriado você falar com ela dessa maneira", Mateus interveio firmemente. Sua voz carregava uma autoridade calma. Gabriel virou-se para enfrentar Mateus, seus olhos ardendo com fúria não mascarada. No entanto, reconhecendo o deslocamento do equilíbrio de poder, ele decidiu recuar, saindo silenciosamente da sala sem dizer outra palavra. No dia seguinte, ao terminar seu turno, Mateus notou Sofia esperando no ponto de ônibus. Seu carro estava estacionado a uma quadra de distância, mas o pensamento de dirigir para casa nem sequer passou por sua mente. Em vez disso, ele se viu caminhando em direção ao ponto de ônibus. Ao se aproximar, Sofia o avistou e o cumprimentou com um sorriso caloroso. Captando sua expressão acolhedora, Mateus imediatamente falou: "Ele é uma figura, não é?" Comentou, referindo-se a Gabriel ao chegar no ponto de ônibus. "Espero que você não esteja levando as palavras dele a sério", acrescentou, esperando tranquilizá-la. Sofia retribuiu sua preocupação com um sorriso grato. Nos próximos 10 minutos, enquanto esperavam o ônibus, eles se envolveram em uma conversa leve sobre o trabalho, com Mateus fazendo perguntas gerais a Sofia sobre seu papel. Quando o ônibus finalmente chegou, Sofia embarcou, assumindo que Mateus estava esperando um ônibus diferente. Para sua surpresa, no entanto, Mateus a seguiu no ônibus. "Oh, você está pegando o mesmo ônibus?" Sofia perguntou, surpresa. "Sim, este é o meu ônibus." "Eu desço no lado norte", respondeu Mateus, apesar de não ter ideia real de para onde o ônibus estava indo. Sofia riu: "Bem, você deveria ter feito sua lição de casa. Este ônibus não vai para o lado norte." Eles compartilharam risadas, enchendo o ônibus com alegria. No espírito de aventura, concordaram em desembarcar na próxima parada e continuar sua jornada a pé. Aquele dia foi o catalisador para uma amizade florescente entre Mateus e Sofia. Juntos, eles encontraram uma conexão inegável, sempre tendo um tópico para se engajar em discussões animadas. Eles descobriram uma multitude de interesses compartilhados, o que fazia parecer que nunca esgotariam seu reservatório de tópicos de conversa.
Seu vínculo cresceu constantemente, forjado por inúmeras experiências compartilhadas e pelo respeito mútuo pela perspectiva um do outro. Durante um de seus passeios rotineiros para casa após o trabalho, Sofia decidiu se abrir para Mateus sobre os verdadeiros motivos por trás do aparente desdém de Gabriel por ela. Esse momento compartilhado de vulnerabilidade foi um testemunho da confiança e conforto que haviam construído em sua amizade. Certamente temos perspectivas muito diferentes sobre muitas coisas, começou Sofia, sua voz vacilando ligeiramente. Quando Gabriel se tornou o gerente, ele decidiu que era algum grande manda-chuva e que todos deveriam se acovardar de medo dele. Para piorar as coisas, ele começou a agir como se todas as garotas do restaurante fossem suas posses. Então, eu fiz o que qualquer um faria na minha posição. Nesse ponto, Sofia notou Mateus assistindo-a com atenção total, encorajando-a a continuar. Eu acertei ele com uma garrafa de vinho uma vez, ela revelou abruptamente. Os olhos de Mateus se arregalaram de surpresa. O quê? Por quê? O que levou a isso? Ele perguntou, surpreso com a revelação inesperada. Bem, ele segurou meu braço e disse algo particularmente desagradável, explicou ela. Mateus refletiu sobre as palavras de Sofia por um momento, lutando para encontrar a resposta certa. Quando nada mais apropriado lhe veio à mente, ele ofereceu seus pensamentos sinceros. Sabe de uma coisa, Sofia? Não estou surpreso que você tenha feito isso. Pessoas como ele merecem um chamado de atenção. Seja uma garrafa de vinho na cabeça ou um sério choque de realidade. Um dia, eles se encontraram sentados no pátio do restaurante. Sofia se desculpou, levantando-se e indo para algum lugar. Mateus, você poderia ficar aqui? Eu já volto. Estou esperando alguém, Sofia pediu antes de desaparecer da vista. Mateus ficou com perguntas sem resposta, mas decidiu esperar pacientemente por Sofia. Um momento depois, ele não precisou mais se perguntar. Um jovem menino apareceu de trás da esquina. Ele olhava ao redor cautelosamente. Sua roupa estava longe de ser fashion. Na verdade, mal podia ser descrita como adequada. Ele parou na frente de Mateus, olhando para ele com olhos esperançosos. Olá, senhor. Você tem alguma sobra hoje? O menino perguntou com uma voz muito madura para sua idade. Então, Sofia também apareceu da esquina. Ela parecia preocupada também. Ela estava segurando um prato de comida que o menino devorava, de costas para eles. Sofia captou o olhar intrigado de Mateus, sentindo sua curiosidade. Ela começou a narrar a história da criança suavemente, cuidando para manter sua voz baixa para não chamar sua atenção. Como Sofia explicou, parecia que o jovem menino tinha visitado o restaurante regularmente por um tempo. No entanto, suas visitas cessaram por alguns meses após uma reclamação feita por um cliente através da administração. Conforme Sofia detalhava, ela relembrou um dia em que Lucas estava sentado na porta do restaurante enquanto um homem de terno branco emergia. Lucas prontamente se levantou e estendeu o copo de plástico para ele. O homem reagiu olhando para Lucas com evidente repulsão, soltando um grito agudo. Fique longe, seu pestinha, você vai sujar meu terno, o homem rosnou para Lucas. Lucas rapidamente se desculpou, mas continuou a olhar para o homem com um sorriso fraco no rosto. Desculpe, senhor. Você poderia, por favor, comprar alguma comida para mim? O homem, no entanto, ignorou completamente o pedido de Lucas e rapidamente voltou para o restaurante. Ele estava fervendo de indignação pela ausência de guardas de segurança, onde uma pessoa dedicada era responsável por manter os sem-teto e mendigos longe de um estabelecimento de jantar tão sofisticado. Alguém no gerenciamento exigiu, mas ao ouvir a confusão, Gabriel apressou-se até o cliente agitado. Seu único objetivo era apaziguar o homem e manter a reputação do restaurante. Você não verá mais o pequeno mendigo, senhor. Você tem minha palavra, ele assegurou com um toque de urgência em sua voz.
À medida que o homem de terno saía, Gabriel voltou sua atenção para Lucas, avaliando-o. Era claro que o menino vivia nas ruas. Suas roupas estavam gastas e sujas, e ele tinha um odor distinto que sugeriu que ele não tomava banho há um tempo. A visão dele de sua situação atual incitou um sentimento de repulsão em Gabriel. Era difícil para ele acreditar como os pais podiam ser tão negligentes e deixar seus filhos acabarem nesse estado. Ei, garoto, o que te traz aqui? Gabriel perguntou, mantendo uma postura severa. Eu poderia ter algo para comer, senhor? Ou talvez algumas moedas? Lucas implorou. Sua voz ecoava com fome e desespero. Por que você escolheu este restaurante? Não consegue encontrar outro lugar para pedir esmola? Gabriel questionou, a irritação delineando suas palavras. Não sei, senhor. Eu venho onde cheira bem. A comida aqui deve ser muito boa, Lucas respondeu, um brilho inocente em seus olhos. Ao ouvir o elogio direcionado ao restaurante, a expressão de Gabriel mudou, seu ego momentaneamente satisfeito. A comida aqui é excelente porque eu gerencio, garoto deslocado. Agora vá embora e nunca mais volte. Se eu ver seu rosto aqui novamente, haverá problemas para você, Gabriel ameaçou, sua voz firme e ameaçadora. Gabriel dispensou Lucas com um aceno de mão. Lucas se afastou, contornando a esquina do prédio. Lá, ele avistou um trabalhador da cozinha descarregando sacos de lixo pela porta dos fundos para o beco. Assim que o trabalhador saiu, Lucas correu em direção a um monte de sacos descartados. Ele vasculhou rapidamente, identificando recipientes com restos de comida, sobras que não haviam sido consumidas ou que haviam passado da data de validade. Enquanto Lucas revirava os recipientes desesperadamente em busca de algo comestível, Sofia saiu para fazer uma pausa e respirar um pouco de ar fresco. Ela imediatamente avistou esse pequeno menino fuçando no lixo e seu coração se apertou de simpatia. Ei, pequenino! Você está procurando algo para comer? Sofia perguntou gentilmente. Lucas levantou a cabeça assustado, com os olhos arregalados e medrosos, pronto para fugir ao primeiro sinal de perigo. Vendo isso, Sofia rapidamente se moveu na frente dele, bloqueando sua rota de fuga. Ela estendeu as mãos em um gesto tranquilizador e disse: Ei, está tudo bem. Não tenha medo. Eu não vou te machucar. Certo, fique aí. Eu vou trazer algo para você comer, tá? Silenciosamente, Lucas assentiu, seus pequenos ombros relaxando em alívio. Sofia se aproximou do chefe de cozinha com um pedido em comum. Chefe, você poderia preparar seu prato assinatura para mim? Ela pediu, com um toque de urgência na voz. O chefe olhou confuso por um momento, não esperando tal pedido no meio de um dia de trabalho agitado. Para você, Sofia? Ele questionou, franzindo a testa enquanto enxugava as mãos no avental. Agora, no meio da correria do almoço? Sim, chefe, respondeu Sofia firmemente. É importante. O chefe, acostumado a ver Sofia se movimentando com competência pela cozinha, confiou em seu julgamento, mesmo sendo um pedido incomum. Ele sabia que ela não pediria sem uma boa razão. Então, ele assentiu e começou a preparar o prato, esperando que sua fé em Sofia não fosse mal colocada. Sofia surgiu com um prato cheio de uma variedade de comidas. Nos próximos 15 minutos, Lucas sentou-se no pavimento frio, totalmente absorto no banquete à sua frente. Ele comia lentamente, saboreando cada mordida com uma expressão contente. A refeição era, sem dúvida, a coisa mais deliciosa que ele já havia provado. Seu pequeno rosto, geralmente marcado pelas linhas da dificuldade, suavizava a cada garfada, permitindo-lhe esquecer momentaneamente suas lutas diárias. Lucas era cauteloso, não querendo atrair muita atenção ou suspeitas. Ele sabia que era afortunado por receber essas refeições e não queria colocar isso em risco sendo demasiado ganancioso. Então, Lucas esperava alguns dias,
tentando saciar sua fome com quaisquer restos que pudesse encontrar em outro lugar, antes de voltar ao restaurante. Cada vez que aparecia, seu rosto se iluminava ao ver Sofia se aproximando com um prato de comida. Apesar da incerteza de sua situação, aqueles momentos traziam conforto e calor. Com o tempo, Sofia começou a perceber que comida não era a única coisa que Lucas ansiava. Apesar de sua situação desesperadora, não era apenas a fome que o trazia de volta ao restaurante vez após vez. Mais do que as refeições, parecia que ele ansiava por companhia, por alguém para reconhecer sua existência e ouvi-lo. Lucas sentava-se quieto enquanto Sofia falava, seus olhos arregalados enquanto ele ouvia histórias sobre o restaurante e a vida dela. Ele estava sempre ansioso para compartilhar pedaços de sua própria vida, encontrando conforto no simples ato de conversação. Suas conversas inocentes e genuínas trouxeram uma nova perspectiva à rotina diária de Sofia, e ela se viu ansiosa por esses momentos. Seu comportamento alegre, apesar de suas circunstâncias, tocou profundamente Sofia. Ela começou a ver Lucas não como um menino sem teto, mas como um amigo que apenas precisava de um pouco de bondade e cuidado. Sofia sentia-se privilegiada por ser essa pessoa para Lucas, mesmo que fosse apenas por algumas horas a cada poucos dias. Ela não podia mudar a situação da noite para o dia, mas podia garantir que ele tivesse um lugar seguro para ir quando as coisas estivessem difíceis. Ela estava determinada a fazer o que pudesse para ajudar Lucas, uma refeição por vez. Lucas era originalmente de uma pequena cidade a alguns quilômetros de distância da cidade. Sua vida lá foi marcada por dificuldades, em grande parte devido ao abuso de sua mãe. Seu pai havia desaparecido de sua vida quando ele era muito jovem e ele havia vivido com sua mãe desde então. Sua mãe, sofrendo de abuso de substâncias, frequentemente descontava em Lucas. Ele era frequentemente o alvo de seus surtos de raiva, que mais vezes do que não, escalavam para a violência física. Era um ambiente doméstico que nenhuma criança deveria ter que suportar. Mas para Lucas, era tudo o que ele conhecia. Cansado de viver em constante medo, Lucas tomou a difícil decisão de fugir. Ele pensou que qualquer coisa seria melhor do que ficar em uma casa onde ele não era amado ou mesmo seguro. Lucas tinha um irmão mais novo chamado João. Sua mãe constantemente os comparava, sempre afirmando que João era superior em todos os aspectos. Não era tanto que João fosse uma criança modelo, mas mais sobre a necessidade de sua mãe de rebaixar Lucas. Sua mãe cobria João de elogios, muitas vezes às custas de Lucas, com afirmações como "porque você não pode ser mais como seu irmão", ou "João nunca me dá nenhum problema como você". Eram comuns. Era um tormento psicológico constante para Lucas, que sentia que nunca poderia atender às expectativas de sua mãe, não importa o quanto tentasse. Algumas vezes, pessoas bem intencionadas na cidade ficaram sabendo da situação de Lucas e o levaram de volta para sua família, pensando que era o melhor para ele. A polícia local até se envolveu em algumas ocasiões. Cada vez, sua mãe encenava um arrependimento, prometendo cuidar melhor de seu filho. No entanto, cada retorno era sempre de curta duração. As falsas promessas de mudança nunca se concretizavam. O abuso logo começava novamente, e Lucas se via de volta às ruas, fugindo do lar que nunca realmente se sentiu como tal. O pai de Lucas era mais um fantasma do que um pai para ele. Embora soubesse que seu pai estava em algum lugar por aí, sua presença na vida de Lucas era praticamente inexistente. Lucas não tinha lembranças dele, nenhuma foto para olhar, nenhuma carta para ler, nada tangível que pudesse se agarrar. Sua mãe o mencionou algumas vezes, principalmente quando estava chateada ou bêbada. Ela fazia referências vagas a um homem responsável e amoroso que os havia abandonado. A descrição sempre estava cheia de amargura e raiva, o que não exatamente pintava uma imagem positiva de seu pai na mente de Lucas. Tudo o que ele tinha eram alguns detalhes esparsos que conseguiu juntar ao longo dos anos. Seu pai era alto, como ele. Ele tinha cabelos escuros e olhos azuis, assim como Lucas, e o havia deixado quando Lucas era apenas um bebê.
Além disso, Lucas não sabia mais nada sobre seu pai. Um dia, Lucas tomou seu lugar habitual no beco dos fundos do restaurante, esperando ansiosamente por Sofia para sair com uma refeição. Em vez de Sofia, outro homem saiu pela porta dos fundos. Era um dos garçons que tinha visto Sofia interagir com Lucas algumas vezes. Desculpe, Lucas. Sofia está doente hoje. Ela pode não vir por um tempo, ele explicou com uma expressão de pesar. Ele então entregou um prato de comida que havia preparado seguindo as instruções usuais de Sofia. Lucas, embora desapontado, aceitou a comida graciosamente e partiu. Ele retornou no dia seguinte, esperançoso de ver Sofia, mas novamente foi o mesmo garçom que saiu com sua refeição. Os próximos dias se desenrolaram da mesma maneira. Lucas chegava, o garçom trazia comida para ele, e Sofia não estava em lugar nenhum. Embora as refeições ainda fossem tão deliciosas quanto sempre, Lucas sentia falta da presença calorosa de Sofia e de suas palavras confortantes. O único indivíduo que permaneceu alheio ao fato de que Lucas ainda fazia aparições foi a figura autoritária, o gerente chamado Gabriel. Por coincidência, foi justamente naquele momento que ele decidiu sair para uma pausa para fumar. Ao avistar um prato de comida posicionado sobre a cadeira com Lucas vagando por perto, sua fúria explodiu como um vulcão. O que diabos está acontecendo aqui? Ele bradou, direcionando inicialmente sua ira ao garçom desavisado. O garçom, pego de surpresa, gaguejou que Lucas era um conhecido de Sofia. Eu reconheço você, jovem. O que eu instruí anteriormente? E você decidiu ignorar isso, não é? Gabriel, por favor, vá com calma. O menino é apenas uma criança, André tentou acalmá-lo. Você quer manter seu emprego, André? Se sim, é melhor voltar para sua estação e se concentrar em suas tarefas. André expressou seu desacordo balançando a cabeça. Mas, no fundo, percebeu que não havia muito o que fazer naquela situação. Ele simplesmente não podia arriscar perder seu emprego. A partir daquele dia, Gabriel impôs uma proibição estrita contra qualquer pessoa levar comida para o menino. Ao retornar ao trabalho e descobrir os eventos recentes, Sofia implorou a Gabriel, oferecendo-se para pagar a comida de seu próprio salário. Gabriel olhou para ela e concedeu: você pode dar a ele sobras e apenas uma vez por semana. Esse é o limite final. Sofia terminou de contar a história de Lucas para Mateus, que parecia profundamente tocado enquanto olhava para Lucas. Uma sensação de determinação começou a surgir dentro dele. Justamente então, Gabriel, o gerente, apareceu e notou Sofia e Mateus envolvidos em sua conversa. Vocês estão interessados em pedir alguma coisa? Ele perguntou a eles com um toque de sarcasmo. Sofia rapidamente se levantou, esperando desviar a atenção dele de Lucas. Gabriel caminhou em direção a eles, com os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Quando Gabriel avistou Lucas se escondendo no canto, foi a gota d'água para ele. Isso é demais, Sofia. Eu já dei o aviso anteriormente. Não, Gabriel, eu imploro. Não faça isso. Me desculpe. Prometo pedir para ele não aparecer mais aqui. Mas Gabriel estava irredutível, balançando a cabeça em negação. Um sorriso então apareceu em seu rosto enquanto ele se dirigia a ambos. Quem exatamente vocês pensam que são, sentados nas mesas como se fossem clientes? Durante isso, Mateus não havia prestado atenção em Gabriel. Ele lentamente levantou a mão e disse: Gabriel, acho que seria sábio da sua parte se acalmar um pouco. A sobrancelha de Gabriel se ergueu em surpresa com a resposta ousada. Mateus, você está falando sério sobre manter seu emprego aqui? Lembro de quão desesperado você estava quando chegou, implorando por este trabalho. Essa lembrança já te escapou? Por que você está agindo como se fosse o dono do lugar? A voz de Gabriel traiu sua crescente ansiedade. Mateus não pôde evitar sorrir com a ironia da última observação de Gabriel antes de responder.
Desculpe pela confusão, mas parece que você está correto. Eu sou, de fato, o proprietário deste estabelecimento. Mateus se levantou, olhando diretamente nos olhos de Gabriel com um sorriso. Sua expressão então mudou gradualmente de diversão para seriedade. Você parece infeliz. Você pode escolher terminar seu turno se desejar ou partir agora. Fique tranquilo que será compensado de qualquer maneira. Gabriel respondeu com risadas de desdém, murmurando alguns comentários ofensivos. No entanto, Mateus não estava mais prestando atenção nele. Ele virou seu olhar para Sofia, que balançava a cabeça e sorria incrédula. Não acredito que você conseguiu fazer isso. Você foi um ator excepcional mantendo essa farsa por tanto tempo. Mais tarde, naquela mesma noite, Mateus procurou seu pai com uma decisão importante de vida. Ele expressou sua intenção de se mudar e alugar seu próprio apartamento. Por que essa decisão repentina? Paulo perguntou. Você conheceu alguém? Ele perguntou com um sorriso brincalhão. Mateus riu e respondeu, sim, de fato. Eu conheci alguém, na verdade, conheci duas pessoas. Paulo ficou confuso enquanto Mateus se retirava para seu quarto, sua risada ecoando atrás dele. Mas Paulo estava confiante de que Mateus era maduro o suficiente e não precisava expor todo o seu plano. Ele confiava nas decisões de seu filho. No dia seguinte, Mateus acordou cedo, revigorado e de alto astral. Hoje, não havia necessidade de esconder seu sedã de luxo. Então, ele dirigiu diretamente e estacionou bem em frente ao restaurante. Ao reconhecer seu carro e perceber que ele era realmente o dono do restaurante, os funcionários ficaram surpresos. Eles admiravam sua capacidade de se integrar de forma imperceptível, apreciando particularmente as perguntas perspicazes que ele fazia a eles. Eles entenderam que ele era um verdadeiro empresário, totalmente comprometido com a tarefa em mãos. Mateus reuniu todos os funcionários e declarou Sofia como a nova gerente do restaurante. Sofia ficou surpresa. A ideia de se tornar gerente de repente estava além de seus sonhos mais selvagens. Ela não tinha noção do trabalho e de suas responsabilidades. Foi necessário algum convencimento de Mateus para que Sofia aceitasse a proposta. Ele garantiu que a guiaria em todos os aspectos necessários do papel. Lucas parou de visitar o restaurante, pois não precisava mais. Agora ele morava em um apartamento confortável. Sofia e Mateus visitaram a mãe de Lucas. Eles tiveram uma longa conversa sobre a situação de Lucas. Eles se solidarizaram com suas circunstâncias e expressaram sua disposição em apoiá-la em seu processo de reabilitação. Enquanto isso, eles se propuseram a cuidar de seus filhos durante seu tempo na reabilitação. Inicialmente, ela estava cética, suspeitando que eles fossem fraudadores ou assistentes sociais tentando tomar seus filhos. Mas Mateus abraçou a mãe de Lucas, assegurando-lhe repetidamente que tudo ficaria bem. Ela apenas precisava confiar neles. Mateus entendia a influência de um ambiente acolhedor e da educação. Ele não queria que Lucas e seu irmão ficassem à própria sorte nas ruas à medida que crescessem. Quando Mateus levou Lucas e João para cortar o cabelo na barbearia, o barbeiro informou que os meninos tinham piolhos. O remédio mais eficaz era raspar seus cabelos. Ao raspar a cabeça de Lucas, uma marca de nascença foi revelada. Ela tinha a forma exata que Mateus tinha em sua testa, um sorriso se espalhou pelo rosto de Mateus. Lucas e seu irmão mais novo voltaram para a escola. Mateus assumiu a rotina diária de levá-los e buscá-los na escola. Essa rotina se mostraria benéfica, já que ele estava prestes a se tornar pai em 3 meses. 3 meses depois, uma grande celebração foi realizada no restaurante Recanto do Sabor para marcar o nascimento de Mateus Júnior. Todo o pessoal se juntou às festividades. Lucas, João e sua mãe, Clara, que havia completado com sucesso a reabilitação e estava limpa pelos últimos 4 meses, chegaram um pouco atrasados à alegre ocasião. Enquanto todos se acomodavam em seus assentos, Clara entrou com seus filhos, Lucas e João,
os braços carregados com um enorme aglomerado de balões. Os olhos de Sofia e Mateus se arregalaram de surpresa ao notar os slogans nas camisetas que o trio usava. As camisetas de Lucas e João declaravam ao orgulhoso tio novo: "É um menino." A camiseta de Clara provocou risadas da multidão. Dizia: "Vai em frente e apronte. A tia está aqui." A atmosfera estava cheia de abraços calorosos e risadas, transformando a ocasião em um jantar alegre. De pé em um canto, Mateus observava a todos dançando, um sorriso adornando seu rosto. A única outra pessoa que não estava dançando era seu pai, Paulo. Ele se aproximou de Mateus, encontrando seus olhos com um olhar agudo e perspicaz. "Mateus, você nunca deixa de me surpreender," ele sorriu, apertando a mão de Mateus. "Estou orgulhoso do homem que você se tornou e da companhia que você mantém." Naquele momento, Gabriel emergiu da cozinha, segurando uma bandeja cheia de copos. Ele lançou um olhar preocupado para Mateus, que respondeu com um aceno tranquilizador. Isso pareceu colocar Gabriel um pouco à vontade. Mateus captou o olhar de sua esposa, Sofia, que o olhava com uma mistura de surpresa e um sorriso caloroso. Paulo também deu a Mateus um olhar questionador. "Não sei, pai. Pensei em dar a ele uma segunda chance. Estou planejando transferi-lo para outro restaurante em breve, e acredito que ele aprendeu uma lição valiosa", explicou Mateus. Paulo acabou se aposentando, e Mateus assumiu o controle do negócio de restaurantes da família. Paulo passou seus anos de aposentadoria em paz, sabendo que seu filho possuía uma personalidade justa e emocionalmente equilibrada. Mateus tratava sua equipe de forma equitativa e estava sempre pronto para estender a mão àqueles que precisavam. Seu trabalho é admirado, e eles o amam por essas qualidades, retribuindo com lealdade inabalável e prontidão para ir além, em reconhecimento à sua natureza benevolente. Um ano depois, quando o país estava em pandemia, os restaurantes sofreram grandes perdas. No entanto, a equipe de Mateus se uniu, decidindo apoiar o negócio. Eles organizaram um serviço de entrega e trabalharam horas extras voluntariamente, tudo para ajudar Mateus a enfrentar a tempestade. Surpreendentemente, o cérebro por trás dessa iniciativa não era outro senão Gabriel, que até então havia se transformado em um membro dedicado da equipe. Faça o bem para os outros. Isso voltará para você de maneiras inesperadas. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.